Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Vasco 2, Atlético Mineiro 0 pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Vasco em São Januário, e vitória muito boa, né? Vitória muito boa, o Vasco hoje venceu e convenceu, uma pena que já é no penúltimo jogo, né, da temporada. Se o Vasco tivesse jogado assim grande parte da temporada, a gente poderia ter sonhado com coisas maiores aí no campeonato. Mas é claro, né, tem todo um contexto da situação. A temporada tá acabando, o Atlético Mineiro vem numa... Vou usar até uma palavra que eu não deveria usar, mas enfim, o Atlético Mineiro vem numa depressão aí depois de ter perdido a Libertadores e a Copa do Brasil, já tá pensando em 2025, então assim, tá ali naquele clima mesmo bem ruim, né, lá no Atlético Mineiro, mas o Vasco soube aproveitar e teve uma vitória hoje tranquila, né? Uma atuação muito boa hoje do Vasco, uma despedida do Rio de Janeiro, do estádio de São Januário na temporada de 2024, de uma forma muito digna. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu a partida ficou satisfeito com a atuação do Vasco. O Vasco venceu por 2-0 e garantiu a sua vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Eu acho que era o que estava mais em jogo, né, na partida de hoje. Era o Vasco garantir a sua vaga na competição sul-americana. A Libertadores, infelizmente, ficou... Não vou dizer que ficou perto, né? A gente chegou a sonhar ali quando a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil e depois chegou a sonhar em algum momento no Campeonato Brasileiro, mas o time também em nenhum momento deu assim indícios que tinha condições mesmo de garantir uma vaga na Libertadores, mesmo tendo virado G8, né, o Campeonato Brasileiro. Mas a vaga na Copa Sul-Americana o Vasco conseguiu sacramentar e era importante demais o Vasco voltar a disputar uma competição internacional, coisa que não acontecia desde 2000, não acontece, né, na verdade, desde 2020, né, quando o Vasco sai ali pro Defensa e Justiça na própria Copa Sul-Americana, uma eliminação em São Januário, onde o Vasco deveria até ter passado, né, falha do Lucão, o Ribamar perdendo uma tonelada de gols, mas enfim, estamos de volta para a Copa Sul-Americana em 2025, um prêmio, não vou dizer um prêmio de consolação, mas enfim, uma temporada de altos e baixos. Pelo menos o Vasco consegue garantir aí uma vaga numa competição internacional na próxima temporada, e eu venho dizendo, né, durante a semana que, pô, seria um desastre total, né, se o Vasco ficasse fora até da Sul-Americana do ano que vem. Então, ano que vem tem viagem, meu amigo, ano que vem tem viagem internacional, porque o Vasco vai jogar a Sul-Americana. Bom, falando da partida em si, hoje foi um daqueles jogos que não tinha muita expectativa, né, em cima dessa partida, porque o Vasco já tá aí já estava meio que de férias, o Atlético Mineiro, porra, mais ainda pensando muito na temporada de 2025, então ninguém esperava muita coisa da partida de hoje, mas surpreendentemente o Vasco fez um bom jogo, e aqui a gente tem que destacar também as mudanças que o Felipe fez na equipe no dia de hoje. Pô, eu critiquei bastante o Felipe no último jogo, critiquei bastante a escolha do Felipe como treinador do Vasco, mas mesmo de forma interina, mas hoje eu acho que o Felipe é um dos grandes responsáveis também por essa vitória. Ele poderia ter feito isso antes, né? Essa mudança do esquema tático. O Vasco hoje entrou com outro esquema, povoou mais o meio campo, acabou com aquela história de 3 atacantes que não vinha dando certo, né? Até porque o Vasco já não tinha mais peças para jogar dessa forma, para jogar com 3 atacantes. Então ele veio ali para um 4-4-2 mais ou menos, botou Coutinho de titular, botou Alex Teixeira para jogar ali ao lado do Verratti, povoou o meio campo ali com o Hugo Moura e com o Cocão, e o Vasco fez uma boa partida. E em nenhum momento o Vasco levou sustos do Atlético Mineiro. O Vasco dominou o jogo do minuto 0 ao minuto 97, que foi quando o juiz terminou a partida no segundo tempo. O Vasco dominou a partida. A gente tem que destacar aqui mais uma boa partida do Alex Teixeira, que vem sendo aí uma grata surpresa nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava muito mais do Alex Teixeira. Ele voltou ali junto com o Coutinho, né? E não vinha rendendo, não vinha nem sendo utilizado. Todo mundo já colocava o Alex Teixeira até numa lista de dispensa para a temporada de 2025. Mas nos 2 últimos jogos o Teixeira meio que mostrou ali que, olha, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui e eu posso ser útil. E a resposta é dada realmente dentro de campo. No último jogo ele entrou, deu uma assistência e fez um gol.
E hoje o Teixeira foi muito bem de novo, uma boa partida do Alex Teixeira, uma boa partida mesmo do Alex Teixeira, participando, driblando, indo para cima. Ainda falta um pouquinho mais de intensidade, que ele não tem mais aquele o mesmo físico que ele tinha, né, uns anos atrás. Mas se o Teixeira conseguir manter esse nível que ele apresentou nos 2 últimos jogos, ele pode ser um jogador útil para o Vasco na temporada que vem. E aí vocês podem me cornetar, podem me criticar, mas cara, o Teixeira sempre foi um grande jogador. Infelizmente no Vasco ele não conseguiu demonstrar isso, mas nos 2 últimos jogos acho que deu uma esperança. E não adianta nem falar, tá fazendo isso porque quer renovar o contrato. Não, o Teixeira tem contrato até o final do ano que vem, ele tem contrato até o final de 2025, então vai ficar em 2025 mesmo. Que bom que ele está se mostrando útil, né? Pode ser um jogador útil aí para a próxima temporada. Agora, bom demais também ver o Felipe Coutinho participando efetivamente, né, de uma vitória do Vasco. Ele dá assistência para o Paulo Verratti no primeiro gol. Pô, um passe de craque mesmo, né? Que o Felipe Coutinho é craque. Infelizmente também não rendeu o que a gente esperava nessa temporada. Quem sabe na temporada que vem o Felipe Coutinho consiga apresentar um nível mais alto, né? Mas enfim, uma assistência muito boa pro Verratti, e o Verratti volta a marcar também, quem já estava com saudade de ver Paulo Verratti balançando as redes aí com a camisa do Vasco. Então, o torcedor que foi hoje para São Januário saiu feliz, né? Atuação muito boa do Coutinho, gol do Verratti, atuação boa do Alex Teixeira. E vou voltar a falar do Coutinho aqui, porque o segundo gol foi dele, né? E nesse segundo gol do Coutinho, eu aproveito para destacar também o Matheus Cocão. Cara, o Matheus Cocão fez uma partidaça. E nesse segundo gol ele rouba a bola, dá no Lucas Piton. O Lucas Piton acha o Felipe Coutinho atrás do zagueiro, né? E o Felipe Coutinho de primeira faz ali o 2-0 e fecha, né, essa vitória do Vasco, que garante o Vasco na Copa Sul-Americana. Então acho que hoje o torcedor do Vasco tem motivos aí para ser feliz, né? Para comemorar, para ficar contente. Gol de Felipe Coutinho, assistência de Felipe Coutinho, gol de Verratti, Alex Teixeira jogando bem, partida boa, né, do Matheus Cocão. O Paulinho, cara, o Paulinho que perdeu a temporada toda por conta de uma lesão no joelho. O Paulinho voltou hoje a entrar em campo com a camisa do Vasco, e no pouco que ele participou bem também. Então assim, o clima, né, tava muito ruim, o clima era de desesperança, né, para essa reta final aí e até para a temporada de 2025, mas aos poucos parece que isso vai mudando. E as notícias também que dão conta que o Vasco vai ter um novo investidor na temporada que vem, isso vai animando também o torcedor. Parece que as conversas com o Grego lá realmente estão avançando, as coisas estão acontecendo, então vai deixando aí o torcedor do Vasco um pouco mais esperançoso. E o que eu venho falando até nas lives lá no Expresso, né, no Expresso 1923, se você não conhece o canal Expresso 1923, tem live lá todos os dias sobre o Vasco que eu participo. Eu venho falando que o que move o torcedor é a esperança, né? Quando o torcedor não tem mais esperança de nada, não faz mais sentido torcer. E é isso que estava acontecendo com o torcedor do Vasco nas últimas semanas, porque via um clube sem perspectiva, um clube sem esperança, enquanto os outros clubes aqui no Rio de Janeiro conquistavam as coisas. Mas eu acho que essa semana a coisa foi meio que mudando, com essa história do investimento lá de fora, com a possível compra aí pelo Grego, enfim, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar, mas o que move o torcedor é a esperança. Se o torcedor não tiver uma esperança de que, pô, vai chegar um cara lá, vai comprar aqui, vai dar certo, se nem isso o torcedor tiver, não faz mais sentido torcer. E é isso, vamos que vamos, tamo junto, vitória boa do Vasco, deixa o like, deixa o seu comentário, saudações, até amanhã, valeu, Vascão, e tamo na Sul-Americana, meu amigo, tamo na Sul-Americana, vamos que vamos.